Tá na Rede. Já temos bola rolando para mais um Tá na Rede. Um forte abraço para você que nos acompanha nesses encontros semanais que a gente promove aqui com ex-jogadores de futebol, com treinadores, com dirigentes ou ex-dirigentes, árbitros de futebol, gente da crônica esportiva, principalmente figuras que marcaram época no futebol baiano, no futebol brasileiro, gente com muita história para contar dentro de campo, fora também dos gramados, detalhes, resenhas de bastidores. Que tal se inscrever no canal Tá na Rede, hein? É muito fácil, se inscreve lá, recebe as notificações de programas novos, deixa o seu like também que nos ajuda bastante, é o nosso termômetro, tá legal? E também nos segue através do Instagram, @TaNaRede, programa que mata a saudade, resgata a memória, conta história, conta casos, como traz ideias também, trazendo também para o futebol atual. Nos siga também o meu Insta pessoal, que é o @Thiago com TH, _Mastroianni com 2 N's e I no final, da 585 Produções, @585 Estúdios Oficial. Bom, aqui no Tá na Rede a gente vai além da carreira do jogador, a gente conhece o homem por trás da carreira, né? Tá na Rede recebe hoje um ex-jogador do Vitória, do Botafogo, do Atlético Mineiro, de alguns times do exterior, do Goiás também, da seleção brasileira, jogador que marcou época no rubro-negro baiano ali no comecinho dos anos 2000, não só por ter feito parte de um time que conseguiu uma proeza de golear um gigante do futebol brasileiro dentro da sua casa, como também não precisou sair da toca do leão para alcançar a seleção brasileira, um feito que inclusive só foi alcançado agora, pouco tempo atrás, pelo Jean Lucas e também pelo Luciano Juba do Bahia. E ele leva com muito orgulho o nome do estado onde nasceu no nome. Dudu Cearense tá com a gente direto de São Paulo. Dudu, grande prazer recebê-lo, você que sempre foi um cara altamente simpático, olha, nunca em mais de 20 anos, 25 anos cobrindo o Vitória, poucas vezes eu vi um cara tão receptivo, um cara tão simpático com a imprensa, com funcionários, com colegas, era um cara que tava sempre alto astral e jogava pra caramba, viu, Dudu? Não é pra puxar seu saco não, viu? Grande Thiago, cara, obrigado pelas palavras, prazer te rever outra vez de uma forma virtual, parabéns pelo seu podcast e vamos pra resenha, e você falou tudo, né? Simpático, eu acho que hoje em dia, ainda mais na era digital, as pessoas estão perdendo um pouquinho esse contato, né? Então a parte de relacionamento, de respeito. Então eu só mantive a mesma pessoa quando jogava e eu falava pra mim mesmo, né? Cara, um dia minha carreira vai encerrar. Eu tenho que ser a mesma pessoa quando jogava. Então isso não mudou, graças a Deus. Ainda bate um racha? Aqui na Bahia você sabe que é baba. No Ceará é racha. De vez em quando ainda dá uma vontade, uma saudade da bola? Não, sim, você joga aqui um rachinha de vez em quando, toda quarta-feira com o pessoal do banco, né, que os funcionários, que eu tenho parceria e tal, e aí eu tinha engordado uns 20 quilos no pós-carreira, perdi os 20. Olha! Voltei a ganhar os 5 de novo, mas tô perdendo já, graças a Deus. Aí, cara, de vez em quando a gente joga bolinha aqui, jogar com 20 acima é impossível, agora jogar com 5 acima... Dá pra aguentar, tá? Tá tranquilo. Ô Dudu, você nunca escondeu que era torcedor do Fortaleza, não é isso? Que é torcedor do Fortaleza. Confere? Porque você começou no Ceará, né? Eu comecei torcendo no Ceará, cara. É? E começou jogando lá, né? Eu fiz bem rápido. Eu cheguei lá no Sub-17, bem rápido mesmo. Tinha o Clássico Rei, acabei não sendo convidado pelo treinador. Fiquei com muita raiva porque... Eu jogava no meio dos grandes naquela época já, pra mim era normal. Cara, o cara não me convidou, eu já fiquei com muita raiva e no outro dia não fui mais pro Ceará, não voltei mais. Ah, você abandonou, foi? Abandonei mesmo o Ceará, voltei pra casa e comecei a jogar o time do União, naquela época era um time de bairro. E aí meu pai me perguntou, e aí, como tá no Ceará? Eu falei, pai, não tô mais não, isso aí faz tempo. E como é que você veio parar aqui? Então, nesse time do União, a gente disputava um torneio chamado Raimundo Fagner, né? Que era todas as equipes de todos os bairros de Fortaleza, era mais de 32 equipes.
E acabou que a gente chegou até a final, aí tinha o líder do Vitória, eu arrebentei nessa final, fiz o golaço, aí ele me convidou no estádio com meus pais, foi na minha casa, levou o panfleto do Vitória, naquela época tinha a capa, era o Petkovic, então. E aí foi através desse torneio que eu fui convidado. Quem foi o primeiro treinador do Vitória a te chamar primeiro nos juniores e depois no time de cima? Nos juniores... Você lembra? Na parte da base eu comecei com... que tá no Corinthians agora, esqueci o nome dele. Depois você lembra. Sub-15. Depois você lembra. Zé Augusto. Zé Augusto? Zé Augusto? Zé Augusto, isso mesmo, Zé Augusto. E aí o time Sub-15 estava muito fechado, eu tinha 15 anos e o Zé Augusto não me queria. E aí o DH falou assim, pô, você não quer o Dudu, então eu vou levar pro Sub-17, com 15 anos. E aí no Sub-17 eu já fui sendo titular, com 15 anos. O treinador era... Cara, a memória não tá legal nessa época, não sei se era o... Enfim. Depois era o treinador... Depois você lembra. Depois eu te lembro. E aí, cara, comecei a arrebentar. Já tava no Sub-17, comecei a treinar nos juniores com 17 anos. Já ter a Copa São Paulo. E a primeira experiência minha na Copa São Paulo, quando eu estava arrumando minha mala, beleza, no outro dia ia viajar. Eu tava no quarto tranquilo e chega a informação em que o Mota queria falar comigo na época. E aí o Mota me chamou na sala e falou assim, olha, você amanhã não vai viajar pra estar em São Paulo, vai ficar em Salvador, porque se machucou 2 profissionais, que foi o Xavier e o Fernando naquela época. Olha. E você vai descer só pra treinar. Eu falei, pô, Mota, é brincadeira, né, cara? Aí não dá não. Não quero. Resmuguei pra caramba, não. Cara, fiquei muito triste nessa hora. Isso é o que? 2001, só né? 2001? 2001, 2002. Certo. E aí, quando eu voltei pro quarto, eu falei assim, peraí, eu acho que tem a chance da minha vida. E aí foi que desci no profissional, comecei a treinar, era o final do Mário Sérgio. Cara, no primeiro treino, Thiago, eu dava carrinho no vento. Aí o Mário Sérgio me chamou e falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Dudu. Era só Dudu naquela época, né? Ficou Dudu Cearense, porque tinha o Dudu Carioca, e é pra imprensa diferenciar nós dois, colocou esse apelido. Cara, ele me abraçou como fosse meu pai, falou assim, ó, você vai ser meu filho aqui, você vai ser titular. Cara, nunca me esqueço. E aí, a história conta depois, né? O que aconteceu com o Dudu Cearense, de ser convocado jogando aqui, vestindo a camisa do Vitória, você vinha numa fase excelente e a seleção estava buscando, de certa forma, uma renovação, depois de ter ganho o Penta em 2002, né? Te surpreendeu? Você já estava esperando? Porque para um jogador de Bahia e Vitória ser convocado para a seleção é algo assim para... Né? Coisa de 25 e 25 anos, como aconteceu agora com o Jean Lucas e com o Juba. A diferença é que eu saí do Vitória, né? Os caras são Bahia, né? Não, sim, com certeza. Mas a Vitória tinha um timaço ali em 2002, 2003. Mas foi uma surpresa gigante pra mim. Mas o que me favoreceu, porque eu já fazia parte da seleção de base. Claro, né? Claro, isso daí também contou, né? Isso contou muito, entendeu? Tipo assim, já falava do meu nome, pô, tem um volante grande, box to box, eles falam, né? Baixo na área e tal, tem um bom passe, enfim. Então eu tinha bons requisitos para chegar no profissional. Só que você ser convocado, que eu acabei de falar, né? Essa transição de uma nova geração, né? Então, não foi um processo fácil. Quando eu fui convocado para a principal, e fui direto para a Copa das Confederações, pô. E aí a gente perdeu pro Camarões, com o gol do Etu, tava Ronaldinho, Alex, só os férias naquela época. A seleção, no banco. A seleção da Copa das Confederações, olha aqui a escalação: Dida, Maurinho, Lúcio, Juan e Gilberto, Emerson, Kleberson, Ronaldinho, Gaúcho e o Ricardinho, Ilan, que era do Atlético Paranaense, né? E também o Adriano Imperador. Não era essa a seleção? É isso aí. E aí, que seleção, hein? Boa, que seleção, né? Praticamente o pessoal que foi
Muita gente que foi para a Copa da Coreia e do Japão, né? Lúcio, o Kleberson, Ronaldinho Gaúcho, o Adriano não foi. Mas antes, na base, você já havia jogado com alguns desses aqui, Dudu? Não? Nenhum, cara. Nenhum. A seleção de base, quando você tava, qual era o esqueleto, o time principal, você lembra? Cara, na base tinha Dagoberto, Jefferson, Daniel Carvalho, Wagner Love, tinha Diego, Robinho também, Pinga naquela época, a Dailton comigo também esteve. Jogadores do Vitória eram muito convocados para a seleção, né? Constantemente. Exatamente. Na base, cara, era muito, tá? Era muito atleta na base e na seleção. Incrível isso. Do sub-15 ao sub-20. Era impressionante. Mas lá na seleção brasileira, na principal, você já ouvia, existia essa conversa de bastidores, de corredor, que olha, jogando lá no Vitória, não sei não, acho que você não vai ser convocado não, tem que vir para aqui, para um Flamengo, para um Corinthians, para um São Paulo, para o Inter. Rolava muito essa conversa de bastidores? Normalmente sim, mas eu vou te falar, Thiago, eu não ligava para isso não, tá? Eu sabia que a dificuldade de você performar e a ter a valorização como atleta saindo do eixo Nordeste para o Sul, né? Então o eixo Rio-Sul ele é muito forte em termos de mídia, né? Midiático. Imagine naquela época se jogasse no Flamengo, Corinthians com a mesma performance. Meu preço seria muito mais alto, né? Mas saindo do Vitória, o Vitória naquela época tendo dificuldades financeiras, era um preço, né? Então você ser convocado no Vitória pela performance, até porque nossa equipe naquela época sub-17 do Vitória batia em todo mundo do Brasil. Então todos os atletas eram praticamente um dos melhores do Brasil nessa idade, né? E aí que surgiu a convocação da seleção brasileira, enfim, mas essa conversa, tá? Quem joga no Nordeste para ser convocado acontece até hoje, pô. Isso aí é natural. É mesmo. A sua passagem pela seleção brasileira principal foi, digamos, muito boa, porque você pega uma seleção, tudo bem, não foi bem na Copa das Confederações, mas no ano seguinte, 2004, conquista a Copa América em cima da Argentina, ainda um pouquinho com a base de 2002, mas já pensando em 2006. Acho que a Copa América é o título assim que coloca você na vitrine, né, Dudu? A de 2004? Thiago, você vestiu com a minha seleção, cara, já te deixa com o status de selecionável diferenciado, independente se vai ser campeão ou não. E sendo campeão, aumenta muito mais o seu passe e a sua valorização como atleta profissional, né? Então a seleção, ela te dá um status gigante de uma responsabilidade enorme como atleta diferenciado. Então a pressão, ela aumenta muito mais. Só que essa pressão maravilhosa, você está sendo convocado e você fica sendo alvo, só que um alvo positivo. Em que sentido? Não, esse cara aqui eu confio, ele pode ser o grande líder da equipe e vai trazer resultado para a equipe, seja esportivo ou financeiro, né? O primeiro time, antes de você rodar bastante pelo exterior, foi o Kashima, né? Kashima Reysol? O Reysol, né? O primeiro clube? Kashiwa Reysol. O Kashiwa Reysol. Você sai do Vitória direto pro Kashiwa Reysol, né? Na época foi uma transação considerada boa financeiramente para você, pro Vitória. Poderia ter tido uma venda melhor. O que é que você, hoje, passados mais de 20 anos, o que é que você pensa daquela negociação? Eu só sei que muita gente ganhou muito dinheiro. Empresários, clube, presidente. Eu ganhei uma parte desse bolo, mas o bolo poderia ser muito maior para mim, né? Você acha que foi pouco? 10 anos eu descobri muita coisa que eu não posso falar aqui, não sei. Mas eu não me arrependo. Até porque o empresário que estava na época comigo só pensava nele, né, em dinheiro. Faturou muito, tá? Ficou muito rico a minha transação. E hoje você tem relações cortadas com esse empresário? Já, cortei relação há bastante anos. Muitos anos. Porque você descobriu que houve... ele fez eu só descobri isso depois de 10 anos.
Mas o fato de ter saído dele foi uma operação que eu estava entre Real Madrid, Portimão, Manchester City, para poder sair do CSKA, e acabou ficando em Salvador na rede dele, não quis viajar, né? Então tinha essa questão de não querer viajar. Então eu cheguei até no Real Madrid com outra gente, mas não aconteceu porque o CSKA não liberou, entendeu? Teve muita coisa que foi escondida de você na negociação do Vitória do Caxiwa? Claro, pô, 100%. Muita coisa. Mas você Isso que acontece, né, cara? A vida te ensina, né, cara? Infelizmente, estava com o empresário errado, né? Infelizmente. Mas até então você seguiu com ele. E ele também foi responsável pelas outras transações do CSKA, do Rene? Não, do CSKA não. Foi. Ele participou, claro, que foi quem fez foi 2 portugueses. E depois dele. Aí foi. Foi na Rússia também com eles, mas do CSKA pro Olympiacos eu fiz tudo sozinho. Eu mesmo fiz a operação. Você mesmo assumiu e tocou em frente. Exatamente. Falei, cara, tô cansado de ser enganado. Deixa eu fazer sozinho agora. Se eu errar, eu sou responsável. E qual foi a desculpa que esse empresário deu pra você quando você descobriu coisas ilícitas na transação? Não, a gente não se falava mais. A gente já corta da relação. Mas ele deu alguma desculpa? Não, a gente não se fala mais. A gente não se fala mais. Eu não se falava mais depois de muito tempo, entendeu? Então não tinha mais relação. Então não tem como mudar hoje a história, né, cara? Então já foi feita, né? Para os torcedores Mas do Vitória... eu alertei vários atletas, entendeu? Alertou para que não seguissem com ele. E aí tem muito jogador que tá com ele hoje, tá? E eu sempre alerto, cuidado, que ele pode te dar uma volta daqui da noite pro dia. Se não ficar esperto, ele vai tomar tudo. Esse empresário é baiano. É baiano. Olha, para os torcedores do Vitória, os mais novos, o Dudu participou de um dos jogos mais sensacionais que o Vitória já fez em toda a sua história. 7-2 em cima do Palmeiras, Copa do Brasil, lá no antigo Palestra Itália, não era o Allianz Parque de hoje. Um show de Nadson, um show de Dudu, um show de Alain Delon. Dudu Cearense fez um desses gols em cima, nada mais, nada menos que o Marcão, goleiro da Seleção Brasileira, pentacampeão em 2002. Ô Dudu, aquele jogo foi um jogo atípico. Você sentia os caras desnorteados com aqueles 4-0 só no primeiro tempo? Cara, não imaginava, tá? A gente imaginava que poderia chegar e vencer, mas de goleada não. Só que a nossa equipe era muito boa, né? Com o Gel Santana ali, com o Zé Roberto, com o Alain Delon, Fernando, enfim, Salsfera do lado. Tinha equipe muito boa, cara, o Vitória. Em termos de qualidade, eu jovem, Leandrinho, cara, tinha Marcelo Heleno, come grama. O Jean, goleiro, figuraça. Cara, e logo o primeiro gol, o segundo, terceiro, eu falei, caramba, 3-0 já, cara, vamos pra cima, cara, vamos fazer mais. Mas foi muito legal essa equipe, cara, uma equipe de muita qualidade. E eu com sangue nos olhos, jovem, querendo aparecer pra caramba, jogava quase todos os jogos, ia pra seleção, voltava, queria jogar também. Então foi uma época colossal, como falamos hoje. Eu já ouvi de alguns jogadores daquela partida que os colegas do Palmeiras chegaram, pô, baixa a bola aí, segura a onda aí, senão a gente vai ser humilhado. Rolou isso realmente, Dudu? Não, cara, não rolou nada disso. Isso é história, tá? Como é que a galera fala assim, não, peraí, segura aí, cara, pelo amor de Deus. O que aconteceu de verdade foi quando o Palmeiras caiu, né? Que a gente acabou vencendo o Bardão. Aí o zagueiro falou comigo, pô, Dudu, pede o pessoal pra segurar aí, cara, deixa a gente cair não. Eu falei... Isso em dezembro, no Vitória e Palmeiras, que ocasionou na queda do Palmeiras pra Série B. Isso meses antes, né? Porque eu acho que esse Vitória aí, esse Palmeiras e Vitória 7-2 pro Vitória, se não me engano, foi em abril.
né? E meses antes o Palmeiras tinha caído aqui no Barradão, né? Sim. Isso aí. Nesse, os caras pediram pra segurar a onda. Pô, vamos cair, velho. Vocês não precisam do placar. Isso rolou. Exatamente, é isso aí. Quem foi o cara que te pediu isso? Era parceiro, é? Não, foi o zagueiro, cara. Esqueci o nome dele. O César? Eu acho que foi o César. César, né? Eu acho que foi o César. É. E naquela partida do 7-2, quem era o mais nervoso do Palmeiras? O cara que tava desestabilizado com aquele placar. O Marcão já falou que tava meio zureta. Eu acho que mais foi o Marcão, né, cara? Porque era goleiro, né, pô? Então, se o cara que é a referência, campeão do mundo, ele fica desnorteado, esquece. Aí, todo mundo vai acompanhando, né? E como se toma 3-0 em casa, 4, é complicado você recuperar no jogo. Muito difícil, muito difícil. O Dudu Cearense hoje é consultor, é uma espécie de consultor financeiro de esportistas, principalmente atuando no futebol, voltado principalmente para o mercado da bola, que ele sabe costuma ser muito cruel. O jogador de futebol que hoje é negociado por milhões e milhões de dólares, daqui a 15, 20 anos não se sabe, né? Faz muita besteira, né? Qual o maior pecado, Dudu, você que já está nessa trajetória aí de ajudar, né, a saber o que fazer? Futebol move milhões e jogador muitas vezes se perde porque vem de uma infância pobre, uma infância de necessidades, e muitas vezes quando ganha muito dinheiro não sabe o que fazer, acaba comprando um imóvel que... sei lá, naquele momento pode ser bom, mas você não sabe se vai ter um rendimento lá na frente, troca o carro que era um carro simples pelo melhor carro da praça, o carro mais luxuoso que existe. Qual é o maior pecado que você vê hoje, e já há algum tempo, que jogador de futebol faz quando tem o seu primeiro contrato milionário, Dudu? É confiar no amigo que não tem experiência nenhuma em negócios. Esse é o grande detalhe, entendeu? Porque eu trabalho com alguns atletas, e a mesma forma que eu falo para alguns, quando você tem uma dor muito grande, você não vai pedir um amigo para poder te curar, te passar um remédio. Você vai na clínica, você vai no médico, você vai no hospital, falar com um especialista daquela área. Da mesma forma, investimentos, da mesma forma, você buscar conhecimento sobre isso. E muito atleta, ele fica rico da noite pro dia. Não são todos. Mas eu costumo dizer, eles enxergam o que é tangível. O que é tangível é comprar um imóvel. Aquele é meu, vou faturar com aquilo. Isso que eu falo para ele antes. Cara, você ralou muito durante 2, 3 anos, ganhou um bom capital. Você vai comprar um apartamento de 3, 4 milhões, aquele valor líquido, ele acaba. Não tem mais. E por mais que você possa render aquilo, vai te dar uma renda de 0,40%, 0,70%, aí beleza. Se eu deixo investido e pensando a longo prazo, ele vai ter muito mais lucro, e quando ele encerrar a carreira ele vai decidir o que eu preciso fazer com esse capital que hoje me dá uma renda tranquila, que eu posso manter pelo menos 50% do meu padrão de vida que eu tinha como atleta, e depois eu tenho o quê? Investir em mim, que é conhecimento, estudo, gestão, e não sair comprando tudo, porque o dinheiro pode acabar rápido, entendeu? Quase todos os jogadores, quando fazem um bom contrato, fazem uma coisa que é muito gratificante, né? Que presenteiam os pais com uma morada melhor. Isso eu vejo sempre, vi ao longo da minha carreira, jogador sempre dizendo, não, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casinha pro meu pai e pra minha mãe. Mas acabam gastando os tubos com besteiras, com festas, nada que garanta dividendos no futuro. Não é isso, Dudu? É mais consciente, né, Thiago? Vamos lá. O atleta, cara, ele vem da comunidade, né? A maioria vem da comunidade. Então, o sonho de todo atleta é dar para os pais uma casa melhor, tirar da comunidade e colocar no bairro melhor, comprar o carro do ano. Só que eles esquecem como é que eu vou manter esse padrão do meu pai e da minha mãe durante anos para encerrar a carreira. Esse é o grande detalhe, né? Vou comprar, tá bom, vai sair ali de um bairro, vai para o outro, compra um apartamento de R$1 milhão, tem ali despesas, condomínio, luz, água, gestão, imobiliário, filhos, às vezes irmãos. Então, como é que ele vai manter isso?
quando se ganha muito, tá legal, durante 2, 3, 5 anos. E depois, como é que vai fazer isso? Será que os irmãos vão trabalhar para poder ajudar o irmão que tá jogando bola? E aí acontece, quando ele entrega isso para uma gestão de profissionais ligado à área, aí é totalmente diferente. Aí é conta, entendeu? Tem que fazer conta. Qual é o primeiro conselho que você dá a um jogador que ainda está em atividade, e até os que não estão mais em atividade, mas que juntaram um bom dinheiro? Qual é o primeiro conselho assim de cara que você dá para esse cidadão? Eu falo assim, cara, eu tive até uma conversa com um atleta esses dias, ele tinha 400 mil reais, e eu falei assim, cara, ele pediu algum conselho. Dudu, pô, onde eu investiria? Cara, eu tô a fim de investir, cara, ter uma renda rápida. Eu falei assim, cara, não existe renda rápida, cara. A renda rápida, ela é disfarçada de oportunidade. Então, eu falei assim, cara, não faz nada. Se você quer investir em alguma coisa, não faz nada agora, cara, porque a tua maior riqueza é teu trabalho. Se você pegar seu capital agora e investir em mercadinho, em loja, em salão de beleza, em imóveis, você vai ficar sem liquidez. Uma lesão grave na tua carreira, acabou. Você vai ter um bom apartamento. Mas como é que você vai se manter depois? Então, o primeiro conselho que eu faço é, cara, não faz nada, calma. Deixa lá no banco tranquilo, na liquidez diária. Vai estudando, vai buscando conhecimento. Será que isso aqui é bom para mim? Vai reinvestindo na sua carreira, porque o atleta tem que chegar como empresa. E como se chegar como empresa, ele vai fazer o quê? Pegar o capital dele e investir em quê? Em performance, em educação financeira, vamos lá, educação física, parte fisiológica, parte mental. Então, é investimento toda hora. Então, ele não tem que pensar como custo, tem que pensar como um investimento na carreira dele. Então, quanto mais ele reinvestir na carreira dele, ele pode ficar multimilionário quanto antes. Isso aí acontece. Aí ele fazer investimento pensando a longo prazo, entendeu? Essa coisa de trocar de carro, de sair de um Uno Mille para uma Land Rover é muito comum, né, Dudu? Porque o cara sempre viu ali, olhou pro lado e, pô, esse cara aí tem um carraço. Agora que eu tenho o meu primeiro contrato, multipliquei meu salário por 20, já posso comprar um. Isso é um dos grandes erros? Demais, pô, demais. Eu vou falar por mim, tá? Na minha época eu tinha um Celta verde, neon. E aí, cara, eu andava com o Jean tinha uma Pajero linda. Eu lembro. E o Jean me dava carona. E eu falei assim, Jean, cara, um dia eu quero um carro desse. Acabei não tendo. E aí eu falava, não, cara, Dudu, agora não. Tá maluco? Pra carro agora, esqueça isso, cara, e tal, não sei o que. Eu falei, não, claro, pô. Aí eu comprei meu Celtinho, eu andava de ônibus, sabe, naquela época. Uhum. Como eu já estava no profissional, a torcida me reconhecia no ônibus. Olha, você morava onde? Ia pra um dia o cara... Você morava onde? E um dia o cara falou assim... Eu morava no Imbuí. No Imbuí, certo. E aí eu saí, pegava ônibus do Imbuí até o Barradão. Pô. E aí também, às vezes o Barradão, morei ali no São Rafael também uma época. E aí, cara, um torcedor me chegou e falou assim, Dudu Cearense aqui no ônibus? Não... Você tem que ter seu carro, tá maluco, não sei o que. Eu falei, não, cara, não é que eu preciso ter carro. A minha condição hoje é de andar de ônibus. E aí você vai ganhando um pouquinho mais e tal. Aí minha esposa hoje, né, que é cara, na época era minha namorada, falou assim, olha, a gente vai comprar seu carro, tem que ser dividir em 1000 vezes. Aí eu comprei o Celta em 12 vezes de R$1.000, de R$1.200. Cara. Olha aí. Teve alguma... Qual foi a maior besteira que um jogador de futebol fez, que você viu? Um ex-jogador ou um jogador da atualidade que fez com dinheiro que lhe incomodou? Você disse, não, cara, tá tudo errado, tem nada a ver. Assim, até na época que você não fazia essa consultoria, mas que você já projetava isso pra sua vida, de, pô, eu vou cuidar da parte financeira de jogador de futebol. Teve algo que te incomodou muito? Cara, tinha um atleta que eu jogava, não vou falar o nome, mas o que me incomodou, e eu falei, cara, cuidado com isso, irmão, pelo amor de Deus. Ele comprou 2
2 Fiat Estilo, um vermelho e um amarelo. E quando cheguei na cidade dele, ele tinha esses 2 carros e ele fechava um hotel para toda a família, todos os amigos durante as férias. Caramba! E eu falava assim, cara, essa conta não vai fechar, irmão. Para com isso, cara. E aí acontece, eu já tinha um pouco de noção. Você ainda, né? como jogador? Como jogador. Sim. E aí eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, não faz mais isso, cara, e tal. Então ia em algumas festas, fechava a festa, pagava pra todo mundo. E eu falei, cara, para com isso. Aquilo, eu falei assim, cara, isso me incomodou demais porque as pessoas se aproveitam muito, Thiago, dos atletas. Muito, não é pouco não, tá? Todo mundo chega, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo quer tirar uma casquinha dos caras. É impressionante. E hoje praticamente eu sou parceiro deles, né? Fala a verdade. E às vezes o vilão ao mesmo tempo, porque eu digo muito não. Só que o não que eu dou, eu vou até a página 3. O que é a página 3? Que é investimentos, que é a parte de construção do patrimônio dele, né? A parte ali de despesas e receitas. Mas qual é a página 4? É ele fazer coisas que eu não consigo ter o controle. Que é pegar o dinheiro, comprar um carro novo, comprar um apartamento, viajar, comprar, gastar mesmo. Aí eu não tenho controle, entendeu? Então, a minha gestão era não é 100%. Então eu vou, quando o cara confia, ele consegue ficar. Já tem alguns atletas milionários hoje comigo já, graças a Deus. Alguns já encerraram, também milionários. E tão bem, só que aí que entra uma grande questão no pós-carreira. O que eu vou fazer com o dinheiro? Isso é o grande detalhe, entendeu? Então, o meu processo de ajudar a minha classe é exatamente isso, é diminuir essa porcentagem que muitos atletas têm problemas financeiros após 5 anos na carreira, entendeu? Então eu falei, cara, faz que eu não fiz isso, cara, faz isso. Então, te dar exemplo, tem atleta que ele tinha um patrimônio gigante, era tudo na pessoa física. Eu falei, não, irmão, você tem que fazer um arrojo patrimonial para ti, para ter menos impostos. E eu vou muito além disso, né? Eu falei, cara, não precisa estar aqui, cara, faz um arrojo patrimonial fora, faz um offshore, deixa todo capital dinheiro em paraíso fiscal, entendeu? E paraíso fiscal não é coisa errada. Você entendeu? Então tem países que pagam quase nada de impostos. Quem vai ensinar isso para eles? Quem vai gerir isso para eles, entendeu? Então é um processo minucioso que você blinda. E é como eu falei nessa, cara, e o depois, né? O que eu posso fazer para esse cara depois da carreira sendo milionário, né? É uma relação de confiança também, né? Porque o cara é muito desconfiado, né? Pelo passado pobre, o cara acha logo que você tá querendo tomar o dinheiro dele. Então, é um processo longo, doloroso. Mas que bom, né, Dudu? Que você já tinha essa visão de cuidado, de precaução, de saber que a vida útil de um jogador é ali entre 10, 12, 15 anos no máximo, né? Sei lá, 10 anos em alto nível, porque depois aí já começa, o cara chega nos 34, 35, já não faz mais os mesmos contratos. Tem casos que você que você sabe, ou que você já pegou de ex-jogadores que ganhavam muito, mas muito bem no passado, e hoje recorrem à ajuda de amigos, de ex-clubes, que tem jogador de futebol que acha que o ex-clube que ele jogou precisa blindá-lo, precisa cuidar dele, ele sempre recorre ali com o Pires na mão ao ex-clube, porque foi campeão disso, campeão daquilo. Acho que o clube tem que sustentar ele. Tem muito isso também. Cara, eu vou te falar, tá? Eu sou Vitória de coração, cara. Eu encerrei a carreira, eu falo muito do Vitória, que eu sou Vitória. Eu já ajudei o Vitória. Eu falo pro Vitória pra todo mundo. Já tentei ajudar o Vitória várias vezes. E o Vitória nunca me deu nada. O Vitória nunca fez homenagem pra mim. Cara, eu nunca pedi nada ao Vitória. Eu quero dar pra ele. Já tentei. Eu já falei até em casa, olha, eu quero ser presidente do Vitória. Mas já fui descartado em casa mesmo. Sério? Você já tentou ser presidente do Vitória? A ingressar na política dentro do clube?
Eu pensei um tempo atrás, né? Mas eu fui descartado em casa, entendeu? Então a esposa não deixou. Mas, e você chegou a ajudar, você falou, eu já ajudei o Vitória. Você chegou a ajudar o Vitória financeiramente ou com dicas, sugestões, consultoria? Ajudei o Vitória na época de base, né? Chegava lá, dava pros caras videogame, dava palestra, enfim. Tentei levar um chinês para comprar o Vitória na época, onde era o antigo ex-presidente Paulo Carneiro, que esse cara para mim foi ingrato. Depois que eu encerrei minha carreira, tentei ajudá-la, mas não quis. A ignorância abraçou ele de uma maneira impressionante. E cheguei no Vitória, fiquei esperando, mas fui maltratado por ele. Por que me pareça, o cara que ficou milionário com a minha venda. Enfim, eu falei, não, cara. E mesmo assim, tentando ajudar o Vitória, tá? Então, a minha gratidão, se eu sou do Cearense hoje, cara, eu sou grato ao Vitória. Isso aí, nunca vou esconder, cara. Independente se vai me ajudar ou não, com homenagem ou não, cara, não, eu sou grato, independente de qualquer coisa. O Paulo Carneiro, ele teve uma porcentagem na sua venda, foi? Eu não vou te confirmar isso, mas acredito que sim. É difícil confirmar porque a gente não sabe, né? Isso não chegou ao âmbito judicial? Não. Mas, cara, eu acredito que sim, porque o volume foi muito alto, né? Mas no futebol tudo acontece, tá, Thiago? É difícil você cravar isso, porque se eu falar aqui eu posso ser processado, né? Sim. Mas é difícil você falar se recebeu ou não. Mas estou falando que o Vitória faturou muito, né? Foram mais de quase 30 milhões de reais, né, cara? Você tá rompido com ele desde aquela época ou quando ele retornou ao Vitória em 2021? Acho que foi 2021, né? Você chegou a manter contato com ele? Ou... Não. Eu tinha um grande respeito pelo Paulo, tá? Muito respeito, cara. Ao mesmo tempo que eu fui grato a ele, ao mesmo tempo que ele foi ingrato comigo. Então, imagine, cara, eu fui muito grato ao Paulo no começo da minha carreira. Mas quando teve a nova eleição do Vitória, onde ele ganhou, eu apoiei o outro presidente. Então, ele não me chamou, não me convidou, não fez nada. E o cara que estava como presidente, sabendo da minha história, me convidou para apoiar ele. Cara, eu apoiei. Eu apoiei o Vitória. Independente de ser Paulo, Thiago, Dudu, seja quem for. E aí eu chego no outro dia, que eu tinha ido pra China, e tinha um investidor que, cara, gostou muito do Vitória, porque saiu grandes craques nessa época. E queria investir no Vitória. E eu falei, cara, eu queria uma conversa contigo para apresentar o projeto do chinês com o Vitória e tal, blá blá blá. Cara, o cara chegou lá, veio com o pé na porta comigo, falando que eu tinha apoiado outro presidente. Eu falei assim, eu apoiei o Vitória, Paulo. Eu não apoiei somente o presidente, eu apoiei o Vitória. Você não me chamou, só que eu quero ajudar o Vitória. Você vai sair... Eu não estou aqui, eu estou querendo ajudar o Vitória. Ele acabou não me atendendo. Fiquei lá das 10 horas, fui para almoçar e voltei. Quando voltei, fiquei esperando até as 4 horas da tarde. Cara, não me atendeu e fui embora. Eu falei assim, nunca mais eu piso do Vitória quando esse cara estiver aí. E aí que ele saía, eu voltei a ter contato com o pessoal. Tá? Em relação à minha pergunta anterior, eu quero saber se tem casos de ex-jogadores que, até sabendo da sua ocupação atual e ainda tem alguma coisa guardada, os caras que ganhavam muito bem no passado chegaram a te procurar e dizer assim, pô, eu ainda tenho alguma coisinha ali guardada, o que fazer com esse dinheiro? Tem muita gente que tá... O cara que ganhava, sei lá, no início dos anos 2000, 200, 300 mil reais, e hoje em dia o cara não sabe mais o que fazer da vida? Cara, hoje eu atendo alguns atletas, ex-atletas, um deles fez isso, faturou muito, comprou muito terreno, muito apartamento, e a renda era muito baixa. Sei. E aí você falou tudo, né, cara? Que no final do dia é confiança. Eu falei, cara, trabalho nesse mundo... Isso foi há 3 anos atrás, eu tinha praticamente 4 anos, hoje eu tenho 7 anos no mercado. E aí eu fui, e ao mesmo tempo que eu fui orientando ele, eu fui dando mentoria, né, pra ele, né, de vida, de negócios, de business, cara, como é que faz e tal e tal.
E aí foi construindo o patrimônio dele. Ele vendeu o que tinha de patrimônio e começou a deixar líquido. E aí entra a parte, cara, essa parte aqui tem que ser dolarizada, não pode deixar somente em real. Esse aqui, Dudu quer comprar apartamento, cara, agora não. Aí entra consórcio, aí entra a parte de blindagem patrimonial da família através de seguro de vida resgatável ou não, seguro internacional, plano de saúde, enfim. Então, a oportunidade do mercado que você tem ali para poder ter uma negociação melhor, compras de empresa, pedaço para você comprar mais barato e depois vender mais caro. Então, comecei a dar para a leitura e falei, caramba, Dudu, tem um mundo gigante do mercado financeiro. Falei, cara, isso é só começo, irmão, calma. E aí, hoje, graças a Deus, ele já fatura muito bem. E aí acontece, quando o cara, pra você ver, os caras são mais velhos do que eu, tá? Uhum. E quando eles estão aprendendo, eles querem mais, fazer mais negócio. Eu falei, não, cara, aguenta o coração, calma, deixa quieto no banquinho lá. Quando surgir a oportunidade, você vai fazendo. Senão, cara, você vai fazer 1000 negócios e não tem tempo para 1000 negócios, entendeu? Dudu Cearense aí, jogador do Vitória, do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Goiás, do Fortaleza e de alguns times do exterior que a gente vai falar também aqui da seleção brasileira, presente aqui no Tá Na Rede. Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva para sempre curtir nossos programas, várias conversas aqui com ex-jogadores. Dudu, vamos passar agora, voltar de novo para dentro dos gramados, falar um pouquinho das suas experiências internacionais, que não foram poucas. Você jogou na Rússia, você jogou na França, você jogou no Japão. Você acha que o melhor desempenho, sua melhor performance no exterior foi no CSKA? Você classifica assim? CSKA e Olympiacos. No Olympiacos também, você foi muito bem, né? Cara, eu acho que foi meu auge. Foi CSKA, foi Vitória, CSKA e Olympiacos. Tipo assim, falando em auge de... Certo. Áurea do futebol, cara. Você performance pra caramba. Você pode jogar no Real Madrid, por exemplo, entendeu? No CSKA você foi campeão russo em 2005, 2006. Se por acaso eu estiver errado, me corrija. Supercopa da Rússia 2006, 2007. Copa da Rússia 2005, 2006, 2007, 2008. No Olympiacos, Campeonato Grego de 08, 09 e 10, 11, Copa da Grécia 2008, 2009, não é isso? Perfeito, é isso aí. E como é que foi chegar na Rússia? Você já tinha jogado no Japão, que é algo estranho para nós brasileiros. Na Rússia, eu acho que sua experiência deve ter se multiplicado de estranheza, com hábitos, com pessoas, sem essa quentura do Brasil, não só de temperatura, como de pessoas que abraçam, que confortam. Do Japão, cara, foi muito bom, porque o japonês ama o brasileiro, né? Lá foi muito bom, fiquei 6 meses, mas foi maravilhosa a experiência. Depois fui pra França. A França, querendo ou não, a França me ensinou muito a parte já do frio, do futebol. O francês é muito agressivo no jogo, treinamento, essa parte de crescer pessoalmente, essa parte de melhoria cognitiva, estudar. Comecei a estudar francês, que mais? Depois fui para a Rússia ali para mim, eu acho que a França foi o grande elo para o resultado na Rússia e Grécia. Eu acho que a escola francesa me deixou, cara, um cara muito bom, porque era um futebol muito mais rápido, muito agressivo, muito forte, e na Rússia complementou, por mais que seja difícil, frio, a liga também era muito difícil, então foram 6 meses de muitas dificuldades. Mas após 6 meses foi maravilhosos, porque, como você acabou de falar, fui campeão ali 6 vezes, né? Contando os títulos, e logo depois o Olympiacos sempre me queria também, mesmo na época da Rússia. E aí, enfim, e aí no Olympiacos também, lá é calor, então como fosse o Rio de Janeiro da Europa, então... Cara, foram 6 anos ali entre CSKA e Olympiacos maravilhosos da minha vida. Eu não tenho do que reclamar. Mesmo com as dificuldades, cara, foram importantes no processo de construção, não somente como atleta, mas também como homem, entendeu? Ainda voltando um pouquinho para a seleção brasileira, aquela seleção da Copa América, que era o mais parça do grupo ali, porque você tinha, os caras, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, os caras, gente boa, né, demais, mas quem era o teu... e carne ali?
Cara, não tinha, cara, porque eu acho que os quartos eram individuais. Ah, tá. Os quatro eram individuais, era o grupo mesmo que era bem unido. Pô, você tinha craque, né, cara? Adriano, Luiz Fabiano, Alex, Diego, Júlio César, Gustavo Neri, Ricardo Oliveira. Alex também, né? Alex 10. Cara, tinha os caras pesados ali. O treino devia ser uma coisa assim maravilhosa, né? Cada jogada. Cara, Thiago, como você tá na seleção, cara, com os caras grandes, tem uma coisa, cara, que eu levo pra vida. O craque, o campeão, ele não reclama. Ele quer resultado. Independente. Então eu levo isso pra resto da minha vida, cara. O campeão, ele não reclama. Ele busca a solução e resultado. Você nunca viu o Ronaldinho reclamando. Você nunca viu o Alex reclamando. Porque os caras são craques, pô. O que os caras querem? Quer ser campeão, cara. Eu queria ser sempre campeão. Eu cheguei no Fortaleza em 2016. O Fortaleza dava 4 anos sem ser campeão. E eu falei assim pra eles. Primeira entrevista minha, olha, gente, tô chegando aqui pra implantar uma mentalidade vencedora. Se você é campeão, eu não sei. Mas que vai ter uma mentalidade vencedora nesse grupo aqui, vai ter. Cara, fomos bicampeões cearenses, campeão da Supercopa Cearense. Então, pra você ter noção do nível de mentalidade que transforma uma carreira, né? Futebol de hoje tá chato, Dudu? Você acha que tem muito mimimi por parte dos jogadores? A gente vê um distanciamento maior de clube, de jogadores com torcida, aquela coisa. O que me irrita profundamente, aquela coisa de jogador entrar com um fone de ouvido, as pessoas estão do lado blindados ali, os caras nem olham, passam. Pô, antigamente davam atenção, até as super estrelas, Zico, Ronaldo Fenômeno, todo mundo parava. Hoje em dia, futebol tá chato, tanto fora de campo quanto dentro de campo, Dudu? Thiago, cara, aí eu vou discordar de você, cara. É nova geração, irmão. É nova geração, cara. Tem que se adaptar, entendeu? É como dissesse para minhas filhas não usarem celular. O celular hoje, cara, para mim hoje é uma ferramenta de trabalho. Eu consigo resolver tudo no celular. Então, quando você vê hoje, eu acho que tá... pra você ver, né? Você falou isso, mas tem uma coisa que normalizaram no Brasil. Que é? Torcida invadindo o CT, torcida esperando antes de entrar e cobrar os caras, irmão, como fosse um prisioneiro, um vagabundo que tá ali querendo acabar com o time. Cara, isso normalizaram. E a imprensa ninguém fala. Todo mundo fica quietinho, cara. Incrível isso. Então o que acontece? Então quer dizer que se o time tiver mal, é obrigação da torcida chegar ali, ameaçar os caras. Eu cheguei a ouvir assim, olha, se você não jogar amanhã e perder domingo, tá? Eu sei onde é que você anda. Eu sei qual os restaurantes que você anda, que a gente, vai atrás de você, tá? No restaurante. E a sua família também. Cara, absurdo. Como é que as pessoas normalizam isso? E a questão de o atleta chegar com fone ou não, cara, com a caixinha ou não, isso é nossa cultura e a nova geração, ainda mais rede social hoje, tá muito forte. Mas é a nova geração, cara. Não tem como você brigar com isso, cara. É a geração Z, né, que a gente fala. Né? Eu falo assim que os jogadores estão tão blindados que muitas vezes eles não se envolvem ou não querem se envolver em assuntos mais politizados, até dentro do próprio clube. Você percebe jogadores que estão meio omissos a problemas importantes. Você vê um cara como você... nordestino, veio do Fortaleza, outros jogadores das gerações de 80 e 90 se engajando em outros assuntos. Eu percebo hoje o jogador de futebol muito omisso a tudo que o cerca. Vamos lá, tá? Eu te entendo. O atleta, Thiago, ele é pago para performar. O atleta não é pago para falar sobre política, sobre outras questões sociais, tá? Ele não é pago para isso.
A partir do momento que você se posiciona como direita ou esquerda dentro de um país onde a metade da população, 100 milhões de pessoas é da esquerda e outras 100 milhões é da direita, é difícil você entrar numa pauta, ainda mais, vou te dar exemplo, tá? O atleta que é nordestino, ele fala que é da direita, a partir do momento que ele jogar mal, uma sequência ruim, e se o clube for associativo, esquece, irmão, esse cara vai ser um alvo gigante de fracasso imediato. Aí tem que usar a inteligência. Eu, se fosse atleta hoje, eu não faria isso, com certeza. Eu tinha que ser inteligente. Agora, se eu sou atleta hoje e eu estou blindado financeiramente, estou falando, tá? Bem resolvido. Eu sou o líder da equipe onde todos me respeitam, eu tenho poder no vestiário, poder entre a torcida, poder entre o clube, e eu trago o resultado, aí eu posso falar. Vou te dar exemplo. Danilo do Flamengo. Somente ele e o Léo Ortiz falaram da saída do Felipe Luiz. Por quê? São os caras mais porque engajados, ali, né? Não é que são mais engajados. Danilo não precisa mais financeiramente. Ele é um cara muito forte. Ele é líder do grupo. Um cara que vai pra Copa do Mundo, tá? Sem jogar. Léo Ortiz, porque ele falou, porque ele é um grande produto do clube, é um grande ativo. Ele falou, se eu falar aqui o Flamengo que quiser me derrubar, quem vai perder é o Flamengo. Então, a orientação que está por trás e enxergar que está por trás é saber jogar o game do futebol. Futebol não é só no campo, não. Tem muita política também, entendeu? Então, tem que ser inteligente. A verdade é essa. Tem que saber jogar o jogo, entendeu? Se for querer falar tudo, não pode, porque querendo ou não, ele é CLT. Faz sentido? Faz sentido, total. Dentro de campo, no futebol jogado, o que é que te deixa mais chateado com o futebol atual? Tem alguma coisa assim que você diz, poxa, esses caras aí, no meu tempo não tinha isso, algum esquema de jogo, algo que te incomode? Cara, eu vejo alguns... Eu vejo alguns treinadores, cara, batendo forte nos caras em algumas coisas. Isso às vezes me incomoda. Às vezes me incomoda. Às vezes eu faço uma relação entre atleta e empresários onde beneficia alguns, outros não. E às vezes eu vejo que o atleta, ele tá ali performando pra caramba, e às vezes ele é preterido porque tem relação com outras pessoas, enfim. O que acontece? Aí você não consegue mudar, né? Mas o atleta, ele tem que enxergar, a minha classe, ela tem que enxergar, e você falava isso, cara, que a maior força do futebol brasileiro são os jogadores. E outra, é a única classe do mundo que não pode fazer uma greve. Porque se fizer uma greve, acabou o país... Acabou o patrocínio, acabou a diversão, retaliação do povo, retaliação pesada, e fica difícil, né? Então não é fácil, cara. A carreira de um atleta, por isso que eu falo pra alguns, cara, irmão, fica multimilionário quanto antes, porque quando encerra a carreira, a história não paga a conta. A verdade é essa. Vamos mostrar algumas fotos do cearense ao longo da carreira. A gente vai falar dos outros clubes brasileiros que ele jogou: Botafogo, Atlético Mineiro, Goiás, Fortaleza. Mostrar as fotos aí do Dudu. Comecinho lá no... Tem uma foto no Vitória. Vamos ver? Onde é que eu posso ver? O sol castigava nessa época, hein? Rapaz. O sol do Barradão aí, ali. Atlético. Hein? Mas fala um pouquinho das passagens nos outros clubes. Atlético Mineiro, Botafogo, Goiás. Foi uma época que você machucou muito, né, Dudu? Quando você voltou pro Brasil. Eu me lembro de teve uma contusão muito, muito longa assim no Atlético, não foi? Não, pô, isso aí venderam errado, cara. Venderam errado demais, cara. Qual foi o time que você... O Atlético, porque o Atlético, eu tive lesão, cara, normal? De músculo, tranquilo.
Mas eu fui muito preterido pelo Cuca na época, né? Então, pra jogar mesmo, era o parto mesmo. Era o parto. Muito Ele difícil. te escanteava, Cuca não gostava de mim, cara, não me abraçou. E aí, meu irmão, não adianta. E aí, vende a narrativa que eu só ficava machucado, né, cara? Só que eu não jogava, né? Só treinava. Botafogo, fala um pouquinho da passagem pelo Botafogo. Botafogo, cara, pra mim foi a grande equipe da minha vida, cara. Sou muito grato ao Botafogo porque foi a equipe que me abraçou no final da minha carreira, entendeu? Eu fiz até agora uma ligação por vídeo com o pessoal do staff do Botafogo, acredita, cara, com todo mundo. Os caras me apresentaram o clube novo. Toda a parte estrutural do clube hoje, cara, tá surreal. Como fosse um clube europeu. Impressionante. Então a torcida, o respeito, pô, pra mim foi um privilégio jogar no Rio, morar no Rio, jogar no Botafogo, encerrar no Botafogo. Então eu tenho muito carinho pelo Botafogo. Tá aí as fotos, ó, Dudu no Campeonato Brasileiro de 2003 no Vitória, ali na Seleção Brasileira, no Olympiacos com a camisa vermelha e branca, no Botafogo e no Fortaleza. Acho que tinha um do Atlético Mineiro aí que eu tinha separado, mas não tá pra ler. Tá dando pra você ver essa aí do Atlético Mineiro aí, no treinamento lá no CT do Galo. Qual foi o maior BO do que você presenciou em um time de futebol? Alguma coisa nos bastidores assim que você ficou perplexo? Algum fato, algum rebuliço? Cara, não reboliço, mas eu tinha saído do Goiás pro Off Creta e o Off Creta tava com grandes problemas financeiros, cara. Muito. Eu cheguei lá, cara, não tinha material direito para os atletas. Incrível. E eu falei assim, caramba, cara, os caras estão com grandes problemas financeiros, irmão. Os caras estão sem material. E o material voltava. Tinha que chegar ainda, né? Da lavanderia, não chegou. Aí cada um treinava com o meu diferente. Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E mesmo assim, com toda a dificuldade, ficamos em sexto no Grêmio nessa época. Ó, que louco, cara. Pô, e um time considerado um dos mais fortes do país, né? O Olympiacos sempre foi meio que referência lá na Grécia, né? Não, eu tô falando Off Creta, não falei Olympiacos, no não. Off Creta. Off Creta, eu falei Off Creta. O Off Creta é da Grécia, né? Exatamente, fica em Creta. Isso aí. Esse daí não sabia que você tinha passado, não. E eu fiquei lá, cara, 4 meses sem receber, pô, imagine. Putz. Qual foi o companheiro? Eu vivia na Grécia pagando em real. Qual foi o companheiro de profissão mais notável que você já teve? Aquele que era um exemplo, que você seguia, assim, os conselhos? Cara, quando comecei foi o Jean, cara. Jean, goleiro. Jean Paulo Figuraça, Fernandes. Raramente a gente se fala, cara, mas foi um cara excepcional na minha carreira, velho. Jean, Sandro, Cocão, zagueiro. O Sandro que... Fábio Luciano, na época do Corinthians, na época da seleção. Kleber também. Gilberto Silva também me ajudava de vez em quando, falava algumas coisas. Assim, os caras mais velhos, né? Que tinha já uma história no futebol, entendeu? Então, foram esses aí. Mário Sérgio falava muito comigo, Joel Santana também falava muito. Cara, cheguei a jantar com o Joel Santana, cara. Olha a resenha, cara. Então, o cara era como se fosse um pai pra mim, pô. Incrível. Aquele velho churrasco no porcão, né? Exatamente. Foi ali mesmo, cara. Ele adorava uma salada, cara. Aí, ó, vou lhe ensinar agora a você comer uma salada. Aí fazia a salada pra gente. Eu chamei. E nessa época eu chamei o Adailton pra ir comigo, cara. Tinha salada, mas tinha aquele whiskinho aqui no pé da mesa, escondido. Não, escondido não, na mesa mesmo. Mas quando ele ia se encontrar com a imprensa, ele escondia o uísque no pé da mesa. Sim. Mas na minha época, meu irmão, na mesa, pode colocar aqui, vamos pra cima. É isso aí, professor, tá certo, vamos pra cima. E qual foi o colega de time mais engraçado? Uma figura que deixava o clima nas concentrações, nos treinamentos, nos vestiários mais leve?
Eu tô pensando numa pessoa aqui que eu acho que você jogou do lado dele. Você chegou a pegar o Obina no Vitória ainda, né? Peguei na base o Obina, cara. Figuraça. Né? Adailton era figuraça também. Luiz Ricardo no Botafogo. Cara, tinha uns caras, mas esses aí foram os bem mais. Os caras figuraça, cara. O vestiário ficava maravilhoso, o ambiente. Eu praticamente deixava sempre o ambiente do vestiário como fosse a nossa casa, né, cara? Até porque a gente ficava mais tempo no clube do que em casa, né? E quem foi o técnico mais fodástico, assim, da sua carreira? Um mago das táticas, aquele ser humano maravilhoso. Ernesto Valverde, cara, no Atlético Bilbao. Isso aí foi o mais completo. Espanhol? Espanhol, isso mesmo. O que é que ele tinha de diferencial? Cara, ele enxergava o jogo de uma maneira muito simples. A equipe corria muito menos, que corria muito era a bola. E ele sempre me corrigia, cara. Era incrível. Só que a correção era a correção de pincelar um atleta para chegar ao altíssimo nível. Então, com ele eu cheguei o meu auge da minha carreira em termo técnico. Já tinha a parte física boa, mas a parte técnica, cara, e parte técnica e tática, ele me deixou, cara, numa visão ampla do jogo. Como eu conduzi o jogo pra mim, entendeu? Então, eu jogava pra equipe e comandava o time. Eu decidia pra onde o time jogava. Olha o nível de tática que o cara fazia comigo. Ele falava assim, eu vou te direcionar onde você vai jogar. Aí eu senti o jogo, né? Peraí. Aí eu estudava a equipe onde eu via que era o ponto fraco dessa equipe. Se o ponto fraco era da esquerda, e eu puxava um pouquinho pra cá, pra direita, pra depois rodar a equipe e girar mais rápido. Entendeu? Mas sempre posicionado meu corpo pra poder jogar pra lá, entendeu? Te deixava à vontade, você era como se fosse o olhar dele dentro de campo ali, representado dentro de campo, né? Muito legal. Perfeito, é isso aí. Ô Dudu, o que é que você mais sente falta dentro do futebol? Que te dá saudade do dia a dia, do cotidiano? Cara, não sinto saudade de nenhum, Thiago. É mesmo, Dudu? Nenhuma, cara. Eu sinto... acho que saudade é muito forte, né? Saudade... Você não vezes teve pode trauma pode doer, né? De aposentar, não, né? Aquela coisa de, poxa, não tenho mais ir pra concentração, ir pra jogo de futebol. Eu fico até... Não tenho saudade, mas eu fico feliz hoje pelo nível que tá, cara. De nível financeiro, nível de qualidade de alguns estádios do Brasil, né? Então eu fico feliz com isso, porque o atleta hoje ele tem que aproveitar esse momento. E o nosso país está vivendo um momento maravilhoso, entendeu? Mas saudade, cara, não tenho, cara, muita saudade não. Tem ali de vez em quando uma lembrança maravilhosa. Eu lembro com muito amor, entendeu? Toda a minha carreira. Eu sempre falo, né? Eu tenho muito orgulho da minha carreira como atleta profissional. Muito orgulho. Mas muito apaixonado hoje do que eu vivo. Hoje aqui no cenário, no estúdio da 585 Estúdios Oficial, trouxe em homenagem ao Dudu 3 times que ele jogou. O Vitória, tá aqui, camisa do Vitória, da época que ele jogou, né, camisa listradinha verticalmente, camisa do Atlético Mineiro, camisa do Botafogo, tinha até o do Goiás e tinha o do Fortaleza, mas não cabiam todas aqui, viu, Dudu? Mas eu acho que tá bem representado para caracterizar aqui alguns dos principais times do futebol brasileiro que você jogou. Pra gente terminar, conselho rápido e prático para quem é jogador de futebol, para quem está nos vendo, para quem foi jogador de futebol e ainda tem um dinheirinho guardado, para que aquele dinheiro conquistado com tanto suor dentro dos gramados possa render dividendos lá na frente. Conselho rápido, curto e grosso. O conselho rápido seria pegar esse dinheiro, reinvestir na carreira e investir em conhecimento. Após isso, comece a investir com segurança. Esse é o passo importante. E o segundo conselho mais importante: o que eu quero depois da carreira? Quanto eu quero economizar
até chegar no pico, na alta performance, quanto eu posso manter meu padrão como jogava. Então, é esse conceito que tem que ser feito. E buscar profissionais da área que pense no atleta. Dudu Cearense aí, jogador do Vitória, aqui com a gente hoje, cuidando, preservando o lado financeiro de jogadores e de ex-jogadores de futebol, um consultor, militou na área, sabe muito bem que essa vida de jogador de futebol é rápida, passa tudo muito rápido e que tem muitos aproveitadores, tem muitos bajuladores que acabam sendo sanguessugas de jogadores de futebol. Vários exemplos aí a gente tem ao longo da história, e ele ajuda a que esse jogador de futebol ou ex-jogador de futebol saiba preservar, cuidar da família, cuidar do futuro melhor. Dudu, um grande abraço, obrigado por você ter participado aqui do Tá na Rede, e quando vier a Salvador, por favor, nos procure pra gente bater aquele papo legal presencialmente, tá bom? E parabéns pelo trabalho que você faz, porque não é todo ex-jogador que se prontifica a fazer isso, a cuidar, a preservar, ter essa ajuda. Você que militou, esteve lá dentro, sabe que assim como o dinheiro chega fácil, também sai fácil. Que é isso, cara. Obrigado pelas palavras, parabéns pelo programa, pelo seu podcast. Sucesso mais ainda pra você, tá? Obrigado pela parceria, amizade e respeito de sempre. E a carreira passa muito rápido, Thiago. O que vale é o que a gente faz hoje, entendeu? A carreira, ela vira um livro, como eu fiz um livro chamado Do Ceará para o Mundo. Então, eu sou muito grato ao futebol, às pessoas, aos clubes que eu passei, mesmo que eu não tive tanto sucesso, mas foram aprendizados. E eu costumo dizer, o pós é maravilhoso. Não é fácil, porque a vida é real. Tem que estudar, tem que buscar, tem que conhecer, se relacionar, conectar. E o mais importante de tudo isso, né? Buscar um ambiente que você possa prosperar. É isso, tamo junto. Olha aí, bota de novo o endereço do Dudu Cearense no Instagram, procure o Dudu, você que é da área futebolística, você que quer ter um futuro mais tranquilo, o cara sabe, tem expertise, conviveu lá dentro de campo com vários jogadores que alguns prosperaram, outros acabaram ao longo dos anos aí perdendo patrimônio. Dudu Cearense foi nossa atração de hoje no Tá na Rede, nos siga no nosso canal do YouTube, @Tá na Rede, também pelo Instagram, @tanarede.podcast. Toda quinta-feira tem um episódio novo aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço a todos, a gente volta na próxima oportunidade com mais Tá na Rede. Valeu! Bora! Tchau, tchau.